Oi, pessoal. Eu vou chamar hoje o Ricardo Freitas. Ele é biólogo e nós vamos conversar hoje sobre a caça ilegal de jacarés e capivaras no complexo lagunar de Jacarepaguá. É uma triste realidade e que acontece todos os dias, né, ao calar da noite. Chegou agora o nosso amigo do Instituto Jacaré. Daqui a pouco o Ricardo vai aparecer. Não, tá aparecendo. Oi, Ricardo, tudo Oi, bem? tudo bom? Tudo bom. Tudo bem, Ricardo. Você faz, você é halterofilista, não é isso? Eu sei Também. eu sei, você é super forte justamente para você resgatar esses jacarés, né? Você salva muitos dos jacarés aqui no Complexo Lagunar, mas eu queria, então, para quem não conhece, Ricardo Freitas é do Instituto Jacaré. Ele tem uma saga, né? Quer dizer, uma luta com relação ao tratamento dado aos jacarés, capivaras. Enfim, como biólogo, você tem essa preocupação com toda a fauna, né, que ainda sobrevive no complexo lagunar. Mas hoje a gente vai falar de um assunto triste e que ainda existe. Tem pessoas que desconhecem, né, que esses animais são caçados e justamente, enfim, para que todo mundo, em frente de todo mundo, praticamente, a gente sabe que isso é feito à noite, na calada da noite, mas já é sabido, inclusive por você, quais são os pontos, os lugares, enfim, escuta-se tiros, você já cansa também de ver animais alvejados, mortos ou ainda vivos. Enfim, eu gostaria que você, pelo menos agora, se apresentasse e falasse do panorama, né? Falasse um pouquinho do Complexo Lagunar para quem está nos escutando e que não é do Rio, ou que é de outro lugar. E, e aí a gente entra nesse tema da caça. Então, como a Isabelle falou, né, a gente já vem trabalhando aí há uns 20 anos agora, já fazem, toda a região do entorno do Complexo Lagunar de Jacarepaguá. O enfoque, óbvio, o objeto, que é a paixão do estudo, são os jacarés. Foi o que me motivou a começar a trabalhar nesta área, inclusive, por ser uma área que, até pelo nome, né, ela já é um referencial a eles, né? Que na tradução do Tupi-Guarani, Jacarepaguá significa Vale dos Jacarés. Então, dessa forma, isso foi um forte motivador para que eu começasse a trabalhar na região, de alguma forma, no início da graduação e depois de um tempo já com os jacarés, que era o meu objeto, né, o que eu realmente gostaria. O animal que eu tinha com uma paixão para entender, estudar e ter uma proximidade. E aí, com isso, a gente, é claro, se aproxima de todos os ambientes adjacentes ao Complexo Lagunar de Jacarepaguá. O Complexo Lagunar de Jacarepaguá ele é um mosaico de diversos ambientes, pelo qual ainda abriga uma biodiversidade incrível e que passa completamente desapercebido pela maior parte das pessoas. Essa que é a grande realidade. Muitas pessoas ouvem falar, muitas pessoas às vezes, alguém passou por um passeio turístico, fez uma foto, teve uma chance de fazer um flagrante e aquilo se ganha uma repercussão. Mas carece principalmente de um conhecimento mais aprofundado sobre essas relações desse mosaico de ambientes. Por quê? Esse mosaico de ambientes ele não se trata somente de uma beleza cênica, de paisagens bonitas, naturais, de manguezais, de pequenas florestas baixas, de restinga, de mata reptante, de vegetação arenosa, vegetação de submontana, de umbrófila densa e por aí vai. Então você tem N ambientes, N ecossistemas ali que abrigam uma diversidade de animais absurdamente incrível. Isso que é a verdade. Então não tem como não se apaixonar. Na época da graduação,
eu lembro que eu até ganhei da Cris a versão nova do Tão Carioca, né? Eu tinha lido Uhum. esse livro uma vez na época da faculdade. E aí, quando você vê como Magalhães Corrêa descreve toda essa região de Jacarepaguá, você fica assim, encantado, porque vem à cabeça logo aquelas paisagens de lugares que a gente anda no pesquisa, no dia a dia e coisa e tal, e você consegue quase que reproduzir na tua cabeça como era aquele ambiente antes de todo o estrago que foi feito com a malha urbana. Não que a malha urbana seja uma coisa ruim, não que ela também não seja, né, porque é ruim de certa forma, mas o desenvolvimento urbano é algo inevitável. Mas, em especial, a falta de planejamento estrutural que houve para toda essa região, a coisa aconteceu muito no empurra-empurra, coisa aqui, estica para lá e vai de qualquer jeito, aí dá um erro, tenta, mas às vezes piora até a coisa. Então, assim, a região ela foi assim para mim como um encanto desde essa época da graduação. E quando você começa a estudar um predador, que é o único predador de topo de cadeia remanescente da Mata Atlântica inteira. Pô, não tem como você não ver todo o restante que está ali em volta, né? Porque existe todo um entremear de relação entre as espécies. Então você acaba Uhum. familiarizando e estando em contato, né, com todas as espécies que ali existem com grande frequência. Então, meu dia a dia é bem isso, né? Não só com a questão dos resgates de fauna que eu realizo, mais especificamente para jacaré, que é, uma, que é dentro da minha especialidade, mas também com todo o resgate de diversos outros indivíduos da fauna silvestre local que a gente tem, que daria, nossa, dá um zoológico, para você ter ideia, onde muita gente não faria a menor ideia que ainda existe aqui em Jacarepaguá. Então, a região ainda É, apresenta um potencial muito grande para a conservação. exatamente. Agora, assim, eu me lembro que uma vez eu entrei em contato com você, que havia um jacaré no duto, né, de águas fluviais, muito próximo de um condomínio, né, e você falou que é muito comum que que eles transitem, né, nesses dutos, né, de ligação, enfim, e que isso não tem problema nenhum, porque muitas vezes ele entra num duto, ele consegue sair numa boa, voltar para a lagoa. Então, isso. Então, como toda a área ela foi errada e foi construído a cidade, então os caminhos e as rotas de conexão entre as duas elas ficaram muito limitadas. Então, o que acabou uma necessidade da malha urbana? Foi fazer a estrutura do saneamento. Então, a canalização de águas fluviais de todos os condomínios, elas atravessam, inclusive, de uma lagoa para outra. Do Rio Mar, por exemplo, você tem um canal que corta o condomínio. Quando você vai acompanhando, você vai vendo que ele vai da Lagoa de Jacarepaguá para a Lagoa de Marapendi. Então, quer dizer, ele conecta duas lagoas que por hora estariam muito longe se fosse por pensar no animal da toda a volta do complexo até chegar lá. Mas dessa forma você facilita muito o trânsito. Então, da mesma forma que acontece entre as lagoas, os animais entram nos tubos de esgoto buscando essas rotas e vão descobrindo lugares. Por vezes sai numa residência, por vezes acaba saindo num colégio, num estacionamento, ou então acaba encontrando uma piscina no meio do caminho e por aí vai. Mas isso devido ao quê? A falta hoje que a gente tem de ambientes naturais com qualidade de recursos naturais. Porque às vezes não é só a gente pegar e pensar em tamanho de área, mas também na qualidade dos recursos que aquela área tem a oferecer para os animais. Então isso é o que garante que os animais fiquem ali e se mantenham distribuídos de forma natural. Fora isso, quando você não tem um atrativo no próprio ambiente natural, é muito comum que ele faça o quê? Ele vai buscar um objeto mais fácil para se alimentar. Não tem alimento, então ele acaba buscando onde as pessoas jogam lixo, e é perto das residências. Então, geralmente, você pode ver que os pontos de ligação da maioria dos animais com o ambiente urbano
se dá próximo, beirando comunidades, porque facilita o acesso pelo canal não ter nenhum tipo de proteção ou nenhuma estrutura feita, que a prefeitura nessas áreas não atua. Então você praticamente tem um valão, e esse valão, as pessoas acabam jogando lixo nesse valão. Então esse lixo atrai os animais também como uma fonte de recompensa, porque ali, querendo ou não, é alimento. Então dessa forma, os animais acabam se aproximando muito do contato humano, né, dentro do meio urbano, por um condicionamento a longo prazo. Seja pelas pessoas darem comida, seja pelas pessoas, por exemplo, a ponte que tem lá aí no Recreio dos Bandeirantes, né? Você tem ali a ponte do Jacaré, não é verdade? Todo mundo conhece o Jacaré. Todo mundo passa ali, joga comida, tem gente que joga um caixote de restos de carne, de peixaria, de açougue, uma infinidade de coisas jogadas ali, e um monte de gente já sai de casa levando coisa para jogar. Já fiquei sabendo outro dia, recentemente, inclusive, essa semana, parece que teve uma senhora que jogou até o cachorro que morreu por lá. Então, para você ter ideia do nível como a coisa ficou lá, joga lá porque o jacaré come. Que Então, horror. quer dizer, para o animal, isso é comida. Mesmo que não seja o ideal para ele. É um cachorro que morreu, às vezes uma fruta que as pessoas jogam, não tem nada a ver com a dieta animal, um pão, coisa parecida, mas é uma fonte de alimento. Então, os animais se concentram em grande quantidade nessas áreas. Então, Uhum. nessas áreas é onde ocorrem esses problemas de as pessoas terem esse atrito de qual o risco que o jacaré representa. Mas isso é uma resposta ao comportamento das pessoas, né, que atrai os animais. Agora, Ricardo, agora, assim, entrando no tema da caça, você já vem fazendo um monitoramento, um estudo, e você sabe, inclusive, os lugares onde ocorre um número maior de caçadores, onde eles de fato caçam esses animais. Você, inclusive, me falou que a carne, basicamente, né, ela é vendida nos quiosques da praia e alguns restaurantes como carne exótica. E é, você tem um número, você tem algum dado já aproximado desse tipo de manejo, enfim, de impacto, né, que eu diria, porque a caça é ilegal, né, desse crime cometido aí nas Então, lagoas? em relação à caça, a gente tem que sempre lembrar e separar muito bem dois pontos. Um é legal, onde de maneira nenhuma eu posso interferir nisso. Então, por exemplo, você tem uma ideia de quem são as pessoas que comercializam, que vendem em seus estabelecimentos, na praia ou em qualquer outro lugar, porque existem vários, Jacarepaguá tem restaurante de carne exótica, não sei qual é a fiscalização que tem, não sei qual é o trâmite que se tem durante essa fiscalização. Então, como a gente vive num país onde a corrupção impera em todos os sistemas, então é muito complicado quando a gente entra no quesito legal, né? Então, nesse quesito, a gente deixaria assim, tipo, polícia, né, que tem que atuar. A gente não tem esse poder. Então, ao encontrar um caçador, por exemplo, na lagoa, eu não posso fazer absolutamente nada. A única coisa que eu posso fazer bom, eu vi, registrei que existe caça. Então, na verdade, é apenas um encontro como qualquer outro barqueiro passando. Você não representa nenhum risco para o caçador e vice-versa. Ele está fazendo o papel dele. E a gente só tem que fazer o nosso papel como cidadão de alertar as autoridades. Tá, olha, está tendo caça. Por exemplo, eu tive essas últimas semanas todas realizando trabalho de campo aqui nas lagoas. E estava muito pela Lagoa de Marapendi, fazendo também alguns estudos. E uma das coisas que me chamou muito a atenção foi o fato de diversos relatos de barqueiros, moradores e pescadores ali locais de uma chacina que teve recentemente, não tem nem um mês isso. Eu me espanto, por exemplo, de não ver isso em mídia alguma, porque não apareceu em lugar nenhum, nada sobre isso.
e parece que 2 lanchas subiram pela Marapendi para caça esportiva. E os caras deram um tiro à Hum. torta direito em mais de 50, 60 jacarés e capivaras. E a carcaça ficou lá, largaram a carcaça. Depois ela foi recolhida pela própria prefeitura. Por isso que eu acho interessante não ninguém ter falado nada. Acho que abafaram a situação para a coisa não proporção. Mas é esse nível de coisa que a gente já vem alertando que poderia estar acontecendo e agora de fato está acontecendo. Por quê? Porque entrar na lagoa para caçar é algo extremamente comum. Então todo mundo entra na lagoa e caça, entra por vários pontos, não tem uma fiscalização. O órgão que, a patrulha ambiental que deveria atuar na fiscalização não tem condições pelo município de atuar. Ao mesmo tempo também a guarda não é armada. Então você também não pode fazer nada contra caçador. Então tem que ter o poder da polícia. A polícia só atua mediante a denúncia. E aí você denuncia até o É, tempo de resposta, pô, o cara o caçador já foi, já voltou. E a maior parte dos setores da polícia que trabalham com isso funciona no horário comercial. O caçador ele não segue esse mesmo cronograma, né? Ele trabalha num outro período extra. Então, quer dizer, tudo tem implicações para a questão da fiscalização. E o que falta no Complexo Lagunar de Jacarepaguá é justamente isso, fiscalização. Não há fiscalização. Então é muito comum a gente estar fazendo a amostragem e encontrar carcaça de jacarés em determinados pontos, restos de capivara em outros lugares. E dentro você vê que o pessoal tira tudo que poderia denunciar que ele estaria com jacaré e leva só a carne. Então, carne por carne, qualquer é. está andando com carne no carro, você pode ter vindo de um açougue, de qualquer lugar. Ninguém se não consegue fiscalizar uma lagoa, vai saber diferenciar o que é carne de jacaré, o que é carne de boi, o que é carne de porco. Então não faz diferença. Diz que matou de um amigo um leitão ali, trouxe um pedaço, coisa e tal, passa. Então, infelizmente, a gente tem esse problema. Muitas, a ação de caça dentro da lagoa, ela não é inibida, não é coibida. E hoje a gente vive uma problemática que é até aquele assunto que a gente já vem comentando já um tempinho desde a semana passada, que envolve a relação com os pescadores, por exemplo. Todo mundo está botando, inclusive o próprio município, a culpa no pescador. E eu fazer, o É. pescador não caça, o pescador só pesca. O pescador, ele pesca para se manter, ele vai ter condições de ficar comprando arma para ficar se comprometendo. Ele vive daquilo, ele está ali todo dia. Então ele é o que mais cumpre o papel dele e fica somente na pesca. Mas eles também são vítimas disso, de serem confundidos por caçadores. E hoje você tem uma mídia batendo que quem está caçando na lagoa são os pescadores. Isso é uma grande mentira. Até porque a maior parte dos pescadores das lagoas de Jacarepaguá, eles trabalham em conjunto com a gente. Então a gente tem ali um link de usar a sede deles, inclusive, como uma área de acesso pela lagoa de Jacarepaguá, onde eu também realizo muitas solturas de animais resgatados pela região ali perto. Regiões que a gente também faz muito trabalho de educação ambiental, quando tem essa oportunidade, com os filhos dos pescadores, com a comunidade pesqueira, né? E sempre tem todo o apoio deles, tem toda uma diretriz deles, estão sempre com a gente em tudo que a gente precisa. Até muito mais, por exemplo, do que o próprio município. O município mesmo não está nem aí para isso. Mas os pescadores, eles apoiam. Não tem nada para apoiar, mas os caras apoiam. E o município que não quer gastar nenhum recurso não faz absolutamente nada. Essa é que é a grande realidade que a gente vive hoje, entende? Então a caça hoje é um reflexo do descaso. É um descaso pelo qual as pessoas acham que é uma oportunidade extremamente facilitada. Eu entro na lagoa, vou lá, pato um tiro, trago um jacaré, trago uma capivara, faço um churrasco no fim de semana e beleza, nada vai acontecer com o cara. Entendeu? Então isso acaba se tornando um ciclo vicioso. Até o ponto que a gente chegou agora, que foi essa chacina com mais de 50, 60 carcaças de animais mortos na Lagoa de Marapendi. E a gente não está falando de peixes, como o Olha, Moscatelli aí várias vezes, né? Na lagoa por causa do esgoto. Nós estamos falando de vertebrados, estamos falando de jacarés, estamos falando de capivara. Alguns outros pequenos, médios mamíferos, por exemplo, é até difícil a gente descrever a ocorrência deles nessa região. Porque como a caça ela é indiscriminada, então
Quer dizer, é muito comum você estar dentro da vegetação, às vezes, nem em campo de água, não estou nem falando de estar num barco na lagoa. Você está dentro do mato fazendo um trabalho de campo investigativo com outras coisas que a gente também observa da fauna silvestre local, e você ouve assim, inúmeros tiros sendo disparados na direção da lagoa. Você fala, gente, não é possível que as pessoas nos prédios não escutem isso. Mas, de certa forma, ali eu não É. tenho meio de ruído, né? Então, ali acaba que a gente escuta tudo o que acontece. Até um barco passando a gente consegue escutar. Então, tem se tornado muito esse tipo de coisa. A gente está É, presenciando isso. Assim como a gente tem também muito poucos jacarés concentrados ao longo das lagoas. O que é um reflexo também de que alguma coisa está acontecendo, alguma coisa está errada. E o comportamento arístico deles, quando a gente se aproxima, indica que eles já tiveram um contato anterior que foi traumático. Então, certamente pode ter sido a caça. Então, como você tem um evento desse, você vê que o reflexo mesmo da própria biodiversidade mostra para você o impacto que causou. agora, Ricardo, você faz o monitoramento de alguns animais, você coloca alguma identificação, é, você tem pelo menos a população desses jacarés contabilizado ou não? Então, numa última análise que eu fiz, ela não está atualizada. Para o tempo agora, na correria da semana, não consegui preparar nenhum material assim mais atualizado para te dar. Mas não deve fugir muito dessa perspectiva em termos de população natural, em torno de 5 mil indivíduos para todo o complexo lagunar de Jacarepaguá. Assim, das áreas, quando a gente fala o complexo lagunar de Jacarepaguá, às vezes as pessoas pensam só nas lagoas. Só que o complexo lagunar de Jacarepaguá, é importante ressaltar que ele também envolve todos os rios e canais que conectam eles e as áreas alagadas e encharcadas que envolve Curicica, Vargem Grande, Vargem Pequena e muitas outras áreas ali para Piabas, né? Então você tem um conjunto que faz o complexo lagunar de Jacarepaguá. Então, uma vez entendido isso, dentro dessa área, que vai do maciço da Floresta da Tijuca até o maciço da Pedra Branca, você tem ali uma população de aproximadamente 5 mil jacarés. E Mas, capivaras você tem? não, capivara não é um objeto do estudo. A gente percebe, às vezes, uma flutuação, um aumento da população, às vezes uma estabilidade da população de capivara, mas não é nada que a gente registre como fins assim, investigativos. Uhum. O jacaré é o objeto principal, né? Vamos dizer assim, ele é o personagem principal da história, e através dele a gente busca entender e contar toda a história do complexo lagunar. Uma vez que ele é um predador de topo, ele tem muitas respostas quanto à questão toda do conjunto de ambientes, né? Então isso ajuda a gente a ter muitas informações locais. Mas a capivara, a preguiça, a jiboia, o teiu, especificamente, eu não saberia te dizer exatamente como está a situação real deles. Mas Entendi. todos eles Agora, são frutos de... e você também ainda tem registro de caças de preguiça, de outros animais também, de boias e tudo mais? Para as montanhas, para a região montanhosa, Pedra Branca e Floresta da Tijuca, o que mais você tem é a ação de caçadores. Então você tem É, ali, além disso, você tem o meio do caminho, quando você pensa aqui nos parques, né, da Prainha para cá para o Chico Mendes, você tem uns trechos que são urbanos, e os animais atravessam esses trechos. E é justamente no atravessar desses trechos é que eles acabam sendo alvejados. Por exemplo, um dos lugares que ocorre, a gente já bateu isso várias vezes com os órgãos pertinentes, sobre a questão da caça dos jacarés nos canais, ali no canal do Terreirão, na boca do Parque Chico Mendes, e no canal das Taxas, que é exatamente ali onde o pessoal dá comida para ele. E, bom, ninguém deu ouvidos a isso, claro, óbvio, mas ali é um lugar que, com frequência, pela proximidade e pela facilidade, as pessoas vão lá, jogam uma linha, geralmente com um espinhel, né? Então ele vem com um anzol de 3 pontas, um pedaço de frango preso, o animal pega aquilo, engasga e prende dentro do esôfago dele, eles puxam o animal para fora
e aí matam o animal e levam o animal dali. Algumas vezes acontece pior, porque antes o animal morresse e não sofresse tanto, mas às vezes a linha arrebenta e o animal fica com aquele anzol rasgando o esôfago dele e ele vai morrendo gradativamente ao longo do tempo. Então já aconteceu da gente tirar animais com a anzol preso dentro da traqueia. Tem vários recebimentos no CRAS, da Estácio também, que também reafirmam a questão de terem jacarés com garateia presa na traqueia deles. Então é muito comum, e não só isso. Às vezes as pessoas pegam, por exemplo, fazem uma cruz de madeira, né? Apontam a madeira e no meio botam a carne. Então, quando o animal pega aquilo, ele fura a boca do animal por dentro, dentro e fora, e não deixa ele abrir, porque ela fica presa. Então, o animal vai morrendo ao longo do tempo também, bem gradativamente. É um animal que ele resiste muito, então ele vai sofrendo durante muitos dias até ele morrer. Então, e ainda tem um metabolismo lento. Então, a alimentação, o que ele alimentou ali, ele vai estar trabalhando naquela recuperação e vai morrendo e definhando ao longo do tempo. Já pegamos muitos animais com marcas desse tipo, já pegamos, resgatamos animais com o anzol preso no esôfago e já tiramos também animais com a cruzeta presa dentro da boca deles. E aí, dessa forma, a gente consegue tirar e salvar o animal, levar o animal para tratamento veterinário e depois ele é reintroduzido na natureza. Mas a gente é um só e a gente está falando de um complexo lagunar enorme. Então, quer dizer, são muitos pontos, a gente não pode estar em todos os lugares, não tem como parar todo, sabe, tudo para atender cada chamado, porque a gente não consegue hoje viver disso. Né? Então, quem trabalha com isso, quem se envolve com isso, não é muito recompensado nesse sentido. Então, às vezes, é muito difícil manter o projeto inteiro de monitoramento é complicado. Eu passei um tempo atrás aí, eu estava pedindo socorro, porque eu precisei do motor de barco. E eu tive um anjo que me mandou esse motor do barco, que a gente retomou as atividades na lagoa. Então, quer dizer, as coisas deram uma melhorada para a gente conseguir manter o monitoramento. Então, cada vez mais que a gente entra na lagoa para conseguir buscar informações, a gente vai se deparando com cada vez novidades e cada vez as coisas mais intensificadas. E todas elas fruto do descaso. Agora, Ricardo, o jacaré de papo amarelo, ele é um animal silvestre em extinção, né? Se não me engano, né? Ele é considerado um animal em extinção e, é, assim, na minha visão, no meu ponto de vista como cidadã, como moradora, inclusive aqui do Recreio, é, você não acha que seria considerado talvez maus tratos a esses animais, o confinamento deles em lugares onde eles não têm a mínima chance de ir para um outro lugar, como é o Canal das Taxas, como é essa região aqui, não seria considerado maus tratos? Eles não deveriam talvez serem realocados para áreas um pouco menos degradadas? Então, tem 2 pontos na tua afirmação que é importante a gente ver aí. Primeiro ponto deles, o confinamento dos animais no canal. Na verdade, não há um confinamento dos animais no canal, tá? Porque o canal é aberto. Então, o animal, ele tem... eu mesmo tenho muitos animais capturados no canal e que eu já recapturei tempo depois na lagoa e vice-versa. Então, assim, você sabe, é sabido que os animais, eles transitam entre os ambientes, então isso acaba nos caracterizando como um confinamento, tá? Agora, maus tratos? Sim. Teve, se eu não me engano, foi uns 2 anos atrás, o Reinaldo Veloso, lá na UAB, me convidou para que a gente fizesse uma plenária lá e conversasse exatamente sobre a situação dos jacarés em Jacarepaguá. E tem até esse vídeo no YouTube lá da OAB, esse book lá, Direito do Jacaré, vai aparecer lá são mais de 4 horas de discussões em cima disso, com algumas propostas sendo levantadas. Então, lá ele deixou muito claro isso também,
é afirmando pelo ponto legal, que é maus tratos a partir do momento que você tem um descaso. Inclusive, o próprio município poderia responder por maus tratos animal através do descaso que é feito diante de toda a informação que já se é sabida, inclusive, ou seja, não dá nem para dizer assim, mas nós não fomos informados, e não há nada, ninguém faz nada, ninguém se mobiliza, não tem ação. Então, quer dizer, isso é considerado legalmente como maus tratos, porque é omissão, né? É omissão de um crime. Então, você tem ali muitas ações ilegais que são omitidas, porque não tem fiscalização, a pessoa se sente livre em caçar, a caça começa a aumentar, a prefeitura sabe que tem a caça, o órgão ou o policiamento local sabe que existe aquilo, mas ninguém monta uma força-tarefa para atuar naquilo. Uma coisa que me surpreende às vezes por exemplo, teve uma época que acho que, se eu não me engano, foi a DPMA na Polícia Civil, fez uma ou duas investidas na Lagoa de Jacarepaguá. Pô, bacana, legal. Isso é uma coisa boa deles fazerem. Porém, é um departamento também para atender todo o estado do Rio de Janeiro, né? Todo o município do Rio de Janeiro, né? Um setor enorme para uma única delegacia. A gente até entende todos os fatores disso. Mas você pegar aleatoriamente uma vistoria e depois não fazer mais, você não tem como. A vistoria tem que ser noturna. É a noite toda. O caçador caça de madrugada. O caçador não caça no horário da novela e nem volta para assistir o jogo. Ele continua lá e caça até a hora dele conseguir o que ele tem que pegar. Então, o horário que os caras vão caçar é à noite. E é à noite que a gente precisa da investigação, do trabalho investigativo. Eu não vi até hoje, em nenhum momento, que uma coisa é os caras pegarem e falar, vamos montar uma força-tarefa para fazer uma vistoria. Pô, se os caras não conhecem e não sabem como funciona todo o processo, é difícil. A gente já se propôs a conversar, a falar, qualquer coisa que precisar, a gente está aqui para qualquer coisa só perguntar, né? Como é que poderia ser, onde são os pontos. Por exemplo, a patrulha ambiental, uma vez, um dos fiscais me pediu isso. Eu falei, pô, beleza, prontamente a gente pegou um dia, saiu de barco, fui apontando para ele todos os pontos onde você tinha ali o descarne de fauna de capivara e jacaré. Mas aí foi aquela situação, como eu te falei, a guarda não tem arma. Então, quer dizer, isso aí é passado com policiamento. E dali fica um disse-me-disse, nada acontece, ninguém faz nada. Então, na verdade, todo esse conjunto de ações de omissão, eles se caracterizam, sim, como crime ambiental, inclusive. Uhum. Entendi. A Cris está perguntando quanto cada um gasta de dinheiro. Eu não entendi direito a pergunta dela, Cris. Se você quiser perguntar de novo, era melhor ter menos órgãos e mais qualidade dos serviços? Quantos órgãos de fato funcionam? Bom, acho que a gente tem a DPMA, Secretaria de Meio Ambiente, né? Tem a Guarda Municipal, que eu acho que ela também tem que ir de vez em quando. Eu acho, não sei se ela acompanha, ou é só a DPMA com a Polícia Civil. Eu não sei. Não faço ideia. Tem duas situações, assim, na verdade, né? A fiscalização nesse âmbito, ela é uma fiscalização que depende de um monte de coisas atreladas. Até mesmo na atividade que você tem, às vezes, de tentar salvar um animal, por exemplo, você vê que o órgão acaba pecando pelo seguinte: não há preocupação se o cara que está lá fazendo o resgate, o cara que está lá fazendo o trabalho, ele tem treinamento, ele é capacitado, ele tem o material essencial para isso, se ele está utilizando os equipamentos de proteção individual que deveriam estar utilizando, e por aí vai uma série de situações. Então, às vezes, é até complicado. A gente não tem como não falar do descaso e da omissão por parte do município, veja bem. Então, dentro do município, no contexto geral, isso é sim um crime ambiental. Existem diversas falhas na atuação da DPMA, da Patrulha Ambiental, da Polícia Militar Ambiental. Sim, existem diversas falhas que poderiam ser ajustadas buscando especialistas que pudessem orientar, às vezes, uma estratégia de ação para que fosse mais bem sucedido. Mas isso é uma questão de ajuste de comunicação e que, por muitas vezes, não é só comunicação. Porque, às vezes, até mesmo os caras fazerem uma atividade dessa, eles não têm recursos. Novamente, vem da omissão de quê? Do município ou do Estado, se a gente for ampliar essa situação, que não é só unicamente exclusiva
para a cidade do Rio de Janeiro. Então, você tem ali uma situação no qual existe um problema na ação operacional? Sim, existe. A culpa é do operacional? Olha, sinceramente, não. Muitos guardas policiais e tal, que eu tenho contato, e sempre quando tem uma atividade de resgate e que acaba sendo necessária a minha presença, eu tenho contato sempre com pessoas novas, todos eles são muito bem empenhados, com muito boa vontade, com determinação no que eles querem fazer. Mas existe um grande problema. Como é que você pode fazer algo se ninguém te dá recursos para fazer aquilo? Ninguém te dá treinamento para fazer aquilo? Os caras mesmo falam, pô, você não pode treinar a gente. Eu falei, gente, é um serviço que o município tem que custear isso. É uma questão de você conseguir fazer com que a coisa, a roda gire e a coisa funcione. Se você não faz com que o operacional funcione de forma capacitada, você não tem como você ter resultados bons lá embaixo somente designando ordens. Então, e por outro lado, você não tem essa qualificação, por quê? Porque você tem lá em cima diversos problemas que a gente já conhece muito bem, que são políticos aí do nosso país, né? Então, Agora, Ricardo, então a gente está vendo a ineficiência, né, dos órgãos ambientais, como patrulha, falta de pessoal, a gente também está vendo a falta de fiscalização total, não só nas lagoas, mas também tentar rastrear aonde que essas carnes estão sendo vendidas, né, assim, se essas carnes estão sendo vendidas nos quiosques da praia, alguns restaurantes, churrascarias, realmente fiscalizar esses estabelecimentos e ver a procedência dessas carnes exóticas, né? Que eu me lembro, há uns anos atrás, uma churrascaria, não vou falar o nome, aqui no Recreio dos Bandeirantes, onde foi descoberto um jacaré ainda vivo. Ele saiu da cozinha, foi a sorte dele de ter fugido, e aí foram chamados, enfim, a patrulha e tudo mais. Ele estava na cozinha vivo, ainda. Eu não sei como... Então, assim, então, falta fiscalização, falta, de um modo geral, fiscalização 24 horas, principalmente à noite nas lagoas, nesses restaurantes que vendem carne exótica, treinamento, né, como você falou, em boa parte desses órgãos. Inclusive, eu já vi captura de capivara aqui, feita pela patrulha, de uma forma totalmente errada, estressando o animal, cansando o animal. Então, assim, a gente fica até assim, falando assim, poxa, era melhor nem se eu tivesse chamado, sabe? Deixa a capivara aí sozinha, de repente ela volta para cá, volta para um parque. Eu fiquei até um pouco arrependida. Mas, enfim, e detalhe, Ricardo, outra coisa, eu perguntei à patrulha ambiental como é que eu faria para ter o registro desse animal e continuar a ter notícias daquele animal. Não tem. Não existe. Não tem cabimento. Se eu faço um registro, vem a polícia, captura uma capivara, um jacaré, o que seja. Acabou. Eu não tenho mais o rastro desse animal. Se ele foi eutanasiado, se ele foi solto, se foi recuperado, nada. Pois isso é uma coisa que a gente vem batendo na tecla já, acho que há 20 anos, que isso é levantado como uma... Começou dentro do Parque Chico Mendes, há 20 anos atrás, e eu levei isso até, tive a chance de levar isso até o subsecretário na época não, mais recente, inclusive, não é o atual, mas foi mais recente, e, bom, nada foi feito, porque o que acontece? Você resgatar um animal e você não ter um monitoramento ou entender o que vai acontecer depois que soltar o animal, nem sempre é um resgate bem sucedido. Então, por exemplo, inclusive a falta de fazerem o certo, mas a vontade de tolir quem faz certo, né? Porque acaba tendo... Eu tenho uma complicação, às vezes, gerada pelo município, justamente porque eu marco os animais. Então, todos os animais, você pode ver, você vai ali no Recreio, quem passa ali na pontezinha vê os jacarés, é muito comum
reparar, de repente, que na cauda está faltando algumas escamas aleatórias, né? Então, aquilo é uma marcação minha. Cada um tem uma marcação individual, é uma identidade. Então, eu sei quem é quem na minha planilha. Quando eu pego a planilha aqui no computador, eu pego, jogo o número dele, eu sei exatamente quem é aquele cara. E isso permite, por exemplo, eu entender a locomoção deles, dos animais resgatados dentro da área urbana, me permite entender o sucesso do desenvolvimento dele após a soltura do resgate, porque ao longo do tempo eu recapturo esse animal no monitoramento que eu faço dentro da lagoa. Então, as capturas são aleatórias e no sorteio, às vezes não, muitas vezes hoje em dia, porque tem mais de 700 animais marcados nas lagoas, então eu consigo ter o registro desses animais na recaptura. Hoje eu já nem sei mais te dizer se eu tenho 700 animais marcados na lagoa, porque foram 60 animais mortos na chacina que eu te falei, né? Na Lagoa de Marapendi, e é onde eu tenho, por exemplo, o maior número de animais é lá. Então, isso é um problema sério. Eu não sei, por exemplo, quantos animais a gente perdeu nessa história toda. Porque ainda tem isso. O animal, quando morre, não é fazer uma analogia como se a legislação tivesse que ser igual para pessoas e para animais. Que eu sei que isso seria um absurdo para a cabeça de muita gente. Então, entender que são vidas da mesma forma. Mas, enfim, o que a gente acaba tendo ali como um grande problema é que, por exemplo, se você chega e vê um corpo na praia, você automaticamente aciona a polícia, IML, etc. Tem todo aquele processo investigativo para saber o que aconteceu. Você É encontra um feito com jacaré, baleia? Os um jacaré cetáceos é feito isso. mas só baleia. Porque um jacaré morto no canal, o que acontece? A Conlurb leva e joga fora, descarta como todo lixo. Então, quer dizer, essas carcaças seria fundamental para que a gente pudesse ver, por exemplo, quantos deles já eram registrados no projeto, para a gente saber dar o óbito desses animais e a justificativa do óbito. E poder também avaliar, né, o montante de animais que foi realmente sacrificado. Mas, por uma questão que eu não consigo entender, prefere-se omitir uma realidade, mesmo que a realidade seja ruim, mas para que a gente possa consertar, nós temos que reconhecer que erramos. Então, esse erro é fundamental para que a gente possa corrigi-lo. Mas não, eles omitem, então você não tem acesso a nada, você perde um monte de informações. Eu acho que para a maioria das pessoas, o trabalho de monitoramento que os pesquisadores, os biólogos fazem em campo, eu acho que para eles é um passatempo dos caras ficarem passeando no meio do mato. E não pensar que os caras estão ali trabalhando, marcando, coletando dados, e que aquelas informações que eles obtêm ali são importantíssimas. Importantíssimas, inclusive, para garantir a qualidade ao redor. Quem mora na Barra da Tijuca, no Recreio, em toda a região do entorno do Complexo Lagunar de Jacarepaguá, depende de uma qualidade ambiental sadia para ter uma boa qualidade de vida. Porque hoje em dia, como é que é nesses dias de calor, quando entra aquela mosquitada às 5 da tarde? A galera fica desesperada. E quando sobe aquele cheiro de merda? Desculpa o termo, mas esgoto que sobe e que impregna todo mundo também. Ninguém... O que vai ser feito em relação a isso? Quer dizer, diminui, inclusive, até o valor comercial dos imóveis. Mas ninguém consegue relacionar isso a uma questão importante de nós entendermos como nossos ambientes, a biodiversidade funciona, porque eles nos dão um informativo do que está acontecendo. Então, você encontrar vários jacarés mortos, vários jacarés mortos significa que alguma coisa está acontecendo de errado. Porque são animais que resistem a muitas coisas que as pessoas não imaginam. Então, todo tipo de estresse, de contaminação que muito humano não conseguiria sobreviver, o jacaré sobrevive. Então, é fundamental que a gente tenha o registro de tudo o que acontece. Um animal morto é dado, é importante para entender por que está morrendo. Ah, morreu ocasional, foi velhice, foi uma doença, foi, de repente, uma agressão, foi um acidente urbano. Tudo isso tem que ser avaliado quando a gente pensa na interação da fauna silvestre com o meio urbano, em termos de planejar, um plano de manejo para todas as espécies, cada um grupo especificadamente, porque cada um tem a sua peculiaridade, para que todos os órgãos possam agir com uma ação interligada, homogênea.
e ter uma linha direta de ação traçada. Então é feito isso na situação assim, assado. Então você ter basicamente diretrizes para que você possa fazer com que todo o sistema funcione em prol da conservação da biodiversidade local. E isso por si só já nos vai dar muitas informações em relação a outros quesitos urbanos, como saneamento, despejo de lixo e etc., pelo reflexo que a gente vê na biodiversidade e que permite direcionamentos do planejamento urbano e para a melhoria da qualidade de quem vive ali. Agora, Ricardo, a gente tem ainda um pouquinho de tempo. Essa chacina foi exatamente aonde, em que ponto do canal de Marapendi? Você sabe? A Lagoa de Marapendi. Na Lagoa de Marapendi. Na altura do parque. Pegou da reserva para dentro do parque. Ah, tá. Então é aquela parte mais extensa, né? Maior, né? Isso, que é Mas mais longe das residências, né? Ela é muito mais dentro da vegetação. Porque pega a área da reserva ali, abafa muito do o barulho. golfe, ali Isso. atrás do golfe. Entendi. Então, Ah, então tudo pegou dali, pegando para dentro da área do parque. Foi até o Barra Sul, se eu não me engano. Foi onde os barqueiros tinham vários jacarés eu acho que teve uma na história. beira. Não teve uma. Eu sei que eu vi um post no Barra Sul que encontraram várias carcaças atrás do Barra Sul, mas Isso na aí. rua. Um carro, um carro despejou várias carcaças. Então foi isso? Não sei se foi exatamente isso, mas acho que tem a ver com isso. Porque foi ali naquele ponto do Barra Sul que ficou a maior concentração de carcaças. Inclusive Então, tem a filmagem de um carro branco parando, o cara tirando vários sacos e jogando. Quando os moradores, alguém do prédio foi ver, eram várias carcaças de animais, né? provavelmente é encobrindo o acontecido, né? Quem estava Entendi. encobrindo o que aconteceu. Porque só isso me veria a cabeça numa hora dessa, pensando na situação toda, porque a chacina foi feita de forma que ninguém, quer dizer, só as pessoas que estão ali diretamente que viram. Quem não está ali não vê. E na E foi maioria, para foi para caça esportiva ou foi para carne? pela quantidade de carcaça deixada na lagoa, é caça esportiva. Então, na verdade, Ah, foi, como acredito eu, duas lanchas, uma galera achando que, sei lá, estava brincando de caçador e entrou ali dando tiro à torta à direita. Porque, na verdade, esses não seriam nem caçadores propriamente dito, né? Que são os caçadores que caçam para consumo. É uma outra categoria de caçador. Esse caça por esporte. Então, para matar para ele é prazer de ficar dando tiro em bicho na lagoa. meu Deus. Muito triste isso, sabe? Muito triste. Ricardo, eu queria saber de você. é, bom, hoje eu estou como pré-candidata a vereadora do Rio e uma das questões assim que eu realmente quero trabalhar bastante é a questão animal. E não é só cachorro e gato, é a questão animal mesmo, animais silvestres, enfim, todo esse complexo todo que nós temos de florestas, de lagoas, né? Tanta diversidade, ao mesmo tempo esse descaso. E eu gostaria de escutar de você o seguinte: você vê alguma solução, alguma sugestão? Eu sei que é fiscalização, você vai falar que é treinamento, fiscalização, mas alguma coisa que poderia ser, que poderia auxiliar no monitoramento desses animais nesse complexo? No caso, as lagoas. Olha, uma ação imediata que pudesse ter pelo menos algum resultado, querendo ou não, seria a fiscalização. É a única forma que Uhum. existe de proibir a ação que ocorre nas lagoas. Então, colocar barcos na água é importante. A fiscalização não pode ser feita por terra e nem esperar o 1746. Você tem que ter
uma ação mais direta ali, e a única forma de você dar de cara com a situação é estando lá. Isso é fato. Então, assim, todos os esforços medidos para que isso se torne uma atividade frequente, barcos de monitoramento, já seria um grande começo. Porque você conseguiria, talvez, uma das formas seria tentar atrair para perto, num programa, por exemplo, já que não se tem dinheiro para investir numa embarcação, num equipamento, coisa e tal, você tenta fazer um programa de interação de pescadores, barqueiros e etc., porque essas pessoas, elas vivem aquele ambiente 24 horas. Então, essas pessoas vão conseguir ver e, de repente, dar informação rápida e, obviamente, tendo um retorno rápido de ação para que a investigação possa ir lá e atuar. Porque, às vezes, o cara sai para caçar, mas ele vai voltar para o mesmo ponto para ele voltar. Então, quando você descobre o ponto que ele saiu, você pega ele na volta. Você não precisa, às vezes, nem estar com o barco na água. Mas se você tiver uma denúncia de um ponto, por exemplo, estou aqui próximo do Itanhangá Golf Club e você tem ali uma saída de embarcação que está caçando. Bom, você já tem ali, a polícia faz uma emboscada, quando o rapaz volta, ele é pego em flagrante com a caça no barco, por exemplo. Então, Mas aí o animal já morreu, né? Isso é verdade. Mas fora isso, você teria que abordar todas as embarcações que fossem encontradas para ver se você tem arma. E essa seria a alternativa mais custosa, porque exigiria uma equipe de barco percorrendo todas as lagoas, mais de uma equipe, né? Que as lagoas são grandes, para conseguir cobrir uma grande área, poder pegar bastante embarcações e poder levantar esse tipo de informação. Então, assim, o pessoal aqui colocou, teve gente aqui que colocou a uso do drone, o Léo falou também, né, um monitoramento ostensivo, né, nessa região. Eu me pergunto se, de repente, torres de observação com também a ajuda das pessoas que estão ali no entorno, né, das lagoas, como você falou, como pessoas fiscalizadoras, né? A Cris até ela fala muito que o cidadão pode ser o fiscalizador, sim, e deveria ter uma linha direta. Eu acho que uma linha direta focada nas lagoas, né? Então, uma linha verde, sei lá. Existem muitos programas que funcionam mundo afora, principalmente quando se trata de crocodilianos, porque os jacarés e crocodilos eles sempre envolvem em dois grandes problemas, né? Na extração de recurso natural, que ele compete às vezes com as pessoas, e por vezes ele acaba sendo morto porque ele é um problema. E por outra, quando ele é a caça, né? E nesse quesito, que é o nosso, quando ele é a caça, uma das alternativas é sempre você estar trazendo o máximo de pessoas, agregando elas à causa do trabalho em si. Então, acho que você pode ter muitas ajudas sociais sendo emitidas para pescadores, para barqueiros, para que você tenha, por exemplo, aumente o número de olhos dentro da lagoa de forma e ainda contribua, né, economicamente até mesmo para muitos cidadãos que precisam, porque geralmente essas pessoas são pessoas carentes, né? Então você também está ajudando a ele e ele está colaborando e entendendo que, é claro, tudo isso mediante o quê? Um pequeno curso de gestão para que ele possa entender que o que ele está fazendo, na verdade, é protegendo a fonte dele, inclusive, de sobrevivência. Não só pela questão do dinheiro que ele recebe, mas pela qualidade de vida que ele vai ter para os filhos e etc, etc. Então, acho que em cima dessa filosofia de trabalhar com as populações ribeirinhas, vamos dizer assim, né? Para muitos lugares você tem a população ribeirinha em si, aqui não é o caso, mas você tem comunidades ribeirinhas, você tem vilas de pescadores. Aqui a gente já tem o luxo de ter condomínios ribeirinhos, né? No Bar Recreio, você tem condomínios ribeirinhos. Então, quer dizer, você conseguir trabalhar com o pessoal da manutenção de condomínio, que trabalha na segurança, eles podem, por exemplo, se aportar algum barco próximo, ou ouvir tiro, fazerem as denúncias. Os barqueiros, os pescadores, até mesmo alguns caçadores podem ser convertidos no sentido de eles se sentir
de certa forma, ganhando alguma coisa ou entendendo que ele tem que proteger, ele ganha protegendo. Então você consegue dar um retorno social para o cidadão também. E, é claro, não tem como descartar a efetividade que é necessária de atuação da guarda e da polícia nesse sentido, né? A guarda e a polícia têm que atuar e tem que atuar de forma imediata sempre quando for requisitado. Isso é fato. Aquela coisa de 46 horas para responder um chamado é um pouco complicado. E você não vai conseguir, nem o bicho vai esperar, né? Você chegar, por exemplo, e falar assim, olha, eu estou com uma jiboia na minha sala. Em 46 horas eu vou aí resgatar. Você vira para a jiboia e fala, filha, espera. 46 horas eles estão vindo aqui, tá? Você fica na tua, eu fico na minha, a gente convive bem essas 46 horas. É surreal, né? Você não vai esperar que o bicho vai esperar quando os caras vão trabalhar. Então, infelizmente, a gente tem essa falta de alinhamento. Emergência é considerada emergência. Para você ter ideia, eu atendo alguns empreendimentos, porque esses empreendimentos têm reservatórios, e nesses reservatórios, eventualmente, aparecem jacarés. Então, eles me acionam de emergência. O último chamado que eu tive, eu estava em Silva Jardim, numa expedição de campo, onde eu encerrei a expedição e vim, em 4 horas, estava atendendo o chamado e tirando o jacaré de dentro da área do reservatório. Então, quer dizer, você tem que ter uma ação rápida de resposta. Trabalhar com emergência, imagina, se você liga para o SAMU e vai esperar 46 horas. É quase que, acho que as pessoas fazerem essa analogia. Se fosse com um ser humano, como é que seria? As pessoas iam gostar. Nosso serviço já é ruim. Nós já temos um serviço ruim. Seria catastrófico. Essa que seria a verdade. Exatamente. E é exatamente a realidade que a gente tem para a fauna. É catastrófico. Olha, Ricardo, a gente já está terminando, eu acho que faltam 2 minutos no máximo. Eu queria que você, se você pudesse, assim, você vê solução para isso? Você vê com olhos positivos que pode ter uma saída e uma luz no final do túnel para essa nova, de repente, esse novo governo aí que vai vir com novas pessoas? O que você acha? Sempre há, né, Isabel? Sempre há. Porque quanto a gente tem pessoas que são empenhadas, como você, como vários outros colegas que são empenhados na causa ambiental, você tem sempre uma chance. É claro que se o trabalho não for feito conjuntamente com todo um programa de educação, trazendo desde a base das escolas, educação ambiental tinha que ser inserido nas escolas, para que as crianças entendam a necessidade de conservar a natureza, de não jogar um lixo no chão, porque as correções às vezes vêm da criança para o pai, e o pai fica super intimidado depois que ele é corrigido pela criança, ainda mais em público, né? Então, é interessante que a gente comece a trabalhar esses pontos, que são os pontos chaves que vão gerar um fruto lá na frente. Infelizmente, tem coisas que a gente não vai conseguir resolver agora, né? A gente não pode mudar o começo, a gente pode mudar o final. E é isso que é importante, a gente pensar como vai mudar esse final. Isso é fundamental. Traçar estratégias, atrair pessoas que realmente são capacitadas a fazer aquele trabalho. E, infelizmente, a gente tem alguns problemas que são intrínsecos à nossa sociedade, a corrupção. Então, é importante entender que, mesmo com a corrupção, é importante a gente conseguir entender que até mesmo o lucro daquelas pessoas que estão plenamente interessadas no lucro vai ser maior se as coisas forem ambientalmente corretas. Imagina, por exemplo, quanto você estaria gerando de economia hoje com o uso das lagoas para o uso do turismo ambiental, com a qualidade ambiental e biodiversidade que você tem. O Mário Moscatelli levanta isso de uma forma bem interessante, que é a galinha dos ovos de ouro da cidade do Rio de Janeiro, o Complexo Lagunar de Jacarepaguá. Só que ninguém consegue ver dessa forma. Até mesmo a Cris do SOS, né? Esporte, prática de esporte, enfim, uma série de coisas. É verdade. Assim, bom, a gente tem 28 segundos. Manda aí, então. Acho que é isso mesmo. Não, é isso aí, gente. A discussão aí é para muito tempo ainda, mas, Ricardo, eu gostaria muito que você me ajudasse com alguma pauta que eu pudesse levar adiante
se eu for, né, vamos ver se a gente consegue então mudar, tá bom? Então, um beijo aí para você, um beijo aí para todo mundo.